Olá, este é o canal Econopragmatic, um espaço dedicado à economia de forma prática, objetiva e sem ideologias. Novos vídeos todas as quartas-feiras. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao podcast O Futuro do Real em 2027. E hoje vamos analisar uma questão que tem preocupado muitos brasileiros. Haverá uma grande desvalorização do real em 2027? Vamos entender esse tema complexo de forma clara e objetiva nos próximos minutos. Para começar, é importante entender por que esse assunto volta à tona periodicamente. Basicamente, sempre que enfrentamos um alto déficit fiscal, quando o governo gasta mais do que arrecada, surgem preocupações sobre uma possível desvalorização da nossa moeda. Para resolver um déficit fiscal, existem essencialmente três caminhos: aumentar a arrecadação, diminuir os gastos ou gerar inflação através da desvalorização da moeda. Vamos analisar a primeira opção: aumentar a arrecadação. Isso poderia acontecer através do crescimento econômico, quando circulam mais bens e serviços, gerando mais impostos. Porém, esta opção parece pouco provável, pois as previsões mais otimistas apontam para um crescimento de apenas 1,78% em 2026 e, no melhor cenário, 2% em 2027. Números insuficientes para equilibrar o déficit atual. A outra forma de aumentar a arrecadação seria através de novos impostos, mas esta alternativa também enfrenta obstáculos significativos. A carga tributária brasileira já é bastante elevada, e aumentá-la ainda mais poderia reduzir a produtividade econômica e gerar mais inflação, já que as empresas tendem a repassar esses custos adicionais para os preços. Além disso, sabemos que aumento de impostos é sempre extremamente impopular. E quanto a reduzir gastos? Este caminho também parece improvável. Os dois principais gastos do governo brasileiro, previdência e funcionalismo público, são particularmente difíceis de ajustar, pois grande parte deles é considerado direito adquirido, protegido por lei. Mesmo superando essas barreiras legais, cortes significativos nessas áreas seriam politicamente explosivos. Isso nos deixa com a terceira opção, velha conhecida da nossa economia: desvalorizar a moeda e permitir um ajuste via inflação. Mas como isso funciona na prática? Vamos a um exemplo simples. Imagine que 1 quilo de arroz custa $1 e que $1 vale R$ 5. Assim, este arroz deveria custar R$ 5 no mercado interno, caso contrário, o produtor preferiria exportar. Agora, se o real se desvaloriza e o dólar passa a valer, por exemplo, R$ 8, o mesmo quilo de arroz precisará custar R$ 8. Como os impostos são calculados sobre o preço, a arrecadação do governo aumenta automaticamente. Além disso, a desvalorização favorece as exportações, pois torna os produtos nacionais mais baratos no exterior. Foi exatamente isso que aconteceu em 2019. Em 2018, o Brasil tinha um déficit primário de 120,25 bilhões de reais. O dólar valia R$ 3,65 em janeiro de 2019 e chegou a 4,22 em dezembro. Como resultado, o déficit caiu para cerca de 65 bilhões. As exportações cresceram e a economia ganhou um pequeno fôlego. Mas essa estratégia tem suas desvantagens. A primeira e mais óbvia é a inflação. A segunda é o risco de fuga de capitais, quando investidores tentam proteger seu patrimônio comprando dólar, o que pode causar uma desvalorização descontrolada, algo que vivenciamos nos turbulentos anos 80. Hoje, esse risco é relativamente menor por dois motivos principais. Primeiro, 96% da dívida brasileira está em reais, o que reduz significativamente o risco de calote externo. Segundo, o Banco Central dispõe de instrumentos como swaps reversos, que protegem investidores da alta do dólar, evitando uma corrida especulativa desenfreada. O Brasil também possui uma proteção adicional, cerca de 357 bilhões de dólares em reservas internacionais. Isso dá margem para o Banco Central vender dólares e comprar reais, segurando temporariamente o câmbio se necessário. Paralelamente, a própria desvalorização estimula exportações, reduz importações e melhora a entrada de moeda estrangeira, o que tende a equilibrar o câmbio no médio prazo. Então, afinal, haverá desvalorização do real em 2027? A resposta é: depende. Se houver desvalorização nas condições atuais, o cenário seria mais parecido com o de 2013 do que com o de 2019.
Em 2013, o Brasil entrou no que os economistas chamam de armadilha da espiral preços-salários. Nesse cenário, o Banco Central reduziu artificialmente os juros, o que desvalorizou a moeda e estimulou o consumo, gerando inflação. Como o salário mínimo era indexado à inflação e muitos gastos do governo eram indexados ao salário mínimo, criou-se um ciclo. A arrecadação subia, mas os gastos subiam junto e mais rapidamente. Esse aumento de gastos e renda estimulava ainda mais o consumo, gerando mais inflação, alimentando a espiral. Para que um ajuste cambial funcione hoje, seria necessário desindexar parte das despesas do governo ao salário mínimo. Sem isso, o governo pode até continuar aumentando gastos para tentar estimular o crescimento, mas o Banco Central precisará subir os juros para conter a inflação, criando um cenário perigoso chamado de estagflação, inflação alta com baixo crescimento econômico. Chegamos ao fim do nosso podcast O Futuro do Real em 2027. Espero ter ajudado você a compreender melhor este tema complexo e suas possíveis implicações para a economia brasileira. A resposta sobre a desvalorização do real não é simplesmente sim ou não, mas depende de como o governo vai lidar com gastos, arrecadação e principalmente com a indexação das contas públicas. Obrigado por ouvir. Até o próximo.